vamos falar um pouquinho rapidamente sobre... vamos já entrar no livro, porque eu acho que trata de bolsonarismo e trata também dessa questão de corrida eleitoral que a gente está vivendo esse ano. É o seguinte, o Calejón está lançando o livro sobre perdas e danos, negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil, pela editora Cotter, está em pré-lançamento e vai estar disponível a partir da primeira quinzena de julho. Então vamos começar do começo. Explica para a gente sobre o que trata o livro. Eu sei que é um livro a partir de artigos que você escreveu para a imprensa, né? Fala um pouquinho sobre os temas. Isso, querida. Obrigado pela oportunidade de falar a respeito do trabalho. Esse terceiro livro, ele encerra uma trilogia a respeito do bolsonarismo, que é o tema ao qual eu dediquei a minha pesquisa e o meu trabalho ao longo dos últimos 3 anos e meio. O Sobre Perdas e Danos, ele tem o prefácio do Eduardo Moreira, que é engenheiro, mas que ficou muito conhecido por falar de temas correlatos à economia, e a apresentação do texto é do Jamil Chad, que também é um craque, um jornalista, uma pessoa que eu respeito muito. Esse terceiro livro, ele encerra essa trilogia, por quê? O primeiro eu dou conta de falar a respeito da ascensão do bolsonarismo. Eu faço essa reflexão acerca do que eu entendo foram os principais vetores que permitiram a ascensão do bolsonarismo. A gente até já falou um pouco disso aqui em outros programas. O segundo dá conta de avaliar a interseção do bolsonarismo com a Covid-19, o que, a meu ver, criou a tempestade perfeita para o Brasil, tempestade perfeita na qual a gente está inserido até hoje. Basta ver aí o preço do botijão de gás, da gasolina, a taxa de conversão do dólar, tudo isso que a gente vem conversando ao longo dos últimos meses também. Esse terceiro trabalho é uma espécie de síntese de tudo que eu escrevi, pesquisei, das pessoas que eu entrevistei ao longo desses últimos 3 anos e meio. Então, você tem figuras como a Dilma, como Haddad, Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, o Gessé Souza, o Boaventura de Souza Santos, o Alisson Mascaro, Silvio Almeida, um sem número de profissionais de diferentes disciplinas que eu entrevistei e que me ajudaram a compor esses artigos, que foram publicados no GGN, no UOL, na revista Carta Capital, no Le Monde Diplomatique, na revista Focus, da Perseu Abramo. Eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas de cabeça é isso que eu lembro agora. Então é fundamentalmente isso, Thalita. Tem esses atores que me ajudaram a fazer essa reflexão. Eu argumento, é muito curioso que a gente esteja falando exatamente no dia que o Elon Musk vem para o Brasil, porque no pós-fácil desse material eu argumento que o bolsonarismo defende precisamente o interesse de uma classe transnacional que quer transformar o Brasil numa espécie de teocracia miliciana, porque é o jeito que eles acharam o bolsonarismo. Eles não necessariamente queriam o bolsonarismo, mas foi o bolsonarismo que se viabilizou para avançar essa lógica de reprodução do capital de forma irrestrita. É exatamente o que ele diz: a gente vai dar golpe em quem a gente quiser, lidem com isso, porque a gente precisa do lítio, enfim, não vou respeitar a democracia e soberania de absolutamente ninguém. Eu digo isso no pós-fácil precisamente desse material. Então, o material está saindo pela editora Cotter agora, está em pré-venda, com algum desconto. As pessoas que eventualmente se interessarem podem entrar no site da Cotter ou acessar o meu Instagram, César Calejón, tem lá na bio um link direto para aquisição do material, está com desconto. E o lançamento oficial acontece na primeira semana de julho, mês 7, na Bienal, que acontece aqui em São Paulo. Bacana, aliás, está na tela. Eu não estou acompanhando aqui, mas está na tela, cotter.com.br, é o site da editora Cotter, ou como o César disse, @César Calejón no Instagram. César, você falou sobre teocracia miliciana, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e queria que você falasse sobre essa imagem que ilustra o livro, que parece ser um fuzil, né? Porque passa uma mensagem também? Comenta pra gente. Passa exatamente por isso, por conta dessa dimensão de uma teocracia miliciana que utiliza o que é típico do dogma religioso, ou seja,
todo esse aparato ideológico que eu não quero caracterizar nenhuma religião como culpada, tá? Efetivamente, a minha ideia aqui, como eu já te disse em outras ocasiões, é condenar o uso do dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Isso, para mim, de fato, é um problema. E, então, tem o dogma, que é essa questão que diz que funciona assim, porque Deus é assado, quem tem que mandar no mundo são homens, brancos, heterossexuais, toda a diversidade no que diz respeito à população brasileira, as mulheres, os negros, os indígenas, os originais da terra, precisam ser relegados ao segundo plano. Então, veja como essa questão do Musk, Thalita, é muito sintomática. Hoje, uma dúzia de empresários foram convidados. Não vou dizer o nome para evitar futuros problemas, mas você tem mais de uma dúzia de empresários que foram convidados e estão nesse momento com o Musk e com o Bolsonaro. Sabe quantos são negros? Sabe quantos são mulheres? Então, que tipo de patriotismo que é esse? Que, em última análise, só convida homem, branco, heterossexual para sentar à mesa e discutir, quando você tem uma maioria de mulheres e negros que compõem a população brasileira. Entende? Então, essa é a dimensão dogmática, sobretudo no que diz respeito ao dogma religioso. O fuzil dá conta dessa dimensão miliciana, da qual o Bolsonaro saiu. Bolsonaro foi eleito deputado federal em 2010 com 500 mil de votos naquela região do Rio das Pedras, que tem uma relação intrínseca com as milícias no Rio de Janeiro. Em 2014, ele se elege novamente com 1,5 milhão de votos com base nessa região. Ele já dizia que queria fuzilar opositores políticos, ele disse fuzilar a petralhada, foi precisamente o termo que ele utilizou, mesmo antes de ser eleito. Então, se a gente continua estimulando todas essas dimensões que possibilitaram que o bolsonarismo ascendesse, se a gente continua estimulando o dogma religioso como a principal via institucional de desenvolvimento, sobretudo nas áreas mais empobrecidas do país, talvez daqui a 10, 15, 20 anos o Bolsonaro e o bolsonarismo não estejam aí, mas a gente caminha para formar uma teocracia miliciana de caráter dogmático religioso, e que essa classe capitalista, hipercapitalista transnacional, sabe muito bem como cooptar para avançar os seus interesses, entende? O que a gente está vendo hoje no Brasil é um sintoma claro disso, e é um pouco disso que eu procuro argumentar nesse terceiro trabalho. Você diz que esse terceiro trabalho fecha uma trilogia, mas como você já colocou, a gente tem um bolsonarismo que sobrevive mesmo Bolsonaro não ganhando as eleições deste ano, né? A gente tem a construção de um golpe que muita gente dá como certo, né? Que pode não ter sucesso, mas que vai acontecer alguma coisa ali em outubro, a gente sabe que vai. Isso já está dado como certo, né? Então, assim, como que você vê esse futuro agora a curto prazo, né? Que inclusive alimentaria um novo livro, né? Eu acho que de muitas maneiras o bolsonarismo vai sobreviver, ou quando eu digo bolsonarismo, é esse caldo reacionário que tem características neofascistas, que lida com ódio, que lida com medo, que lida com rancor, que utiliza todas essas dimensões que o próprio bolsonarismo se utiliza para fazer a manutenção da sua proposta. Isso vai continuar. Isso, como a gente já conversou em outras ocasiões, possuem raízes históricas, raízes culturais, que não podem ser questionadas, não podem ser alteradas, questionadas elas podem ser, elas não podem ser alteradas em 2, 3, 4, 5 anos. Isso é um processo muito mais longo que remete a uma reformulação de outra ordem. Então, o bolsonarismo vai continuar, talvez não com esse nome, mas esse caldo reacionário vai continuar. A respeito do golpe de Estado, eu acho pouco provável que ele tenha os elementos que são necessários para perpetrar um golpe de Estado nesse começo do século XXI. Por quê, Thalita? A essa altura do campeonato, o mundo inteiro está conectado. A gente tem, na década de 60, quando a gente tomou o golpe militar, não existia um programa como esse, do qual eu me conectava via internet, utilizando um aparelho pessoal que é o meu computador, e eu falava a respeito das minhas ideias, e você falava a respeito das tuas, e isso dá um nível de pluralidade, eu te digo,
que é mais difícil de ser contestado. Então, para dar o golpe que a gente tomou em 2016, por exemplo, você tem que ter mídias hegemônicas envolvidas, você tem que ter boa parte da classe média do país cooptada, você tem que ter as Forças Armadas completamente cooptadas, você tem que ter uma série, você tem que ter países hegemônicos dispostos a bancar esse golpe, você precisa ter uma série de aspectos alinhados que estavam alinhados há 6 anos, em 2016, e não estão alinhados agora. Daí o desespero do Bolsonaro de querer atacar o STF, de dizer que o Fachin, o Moraes e essa gente está acabando com o Brasil, porque ele percebe que os elementos que ele precisaria ter para dar um golpe efetivo de Estado não estão presentes. Então, não creio que vá se materializar um golpe de Estado por conta de tudo isso que eu te disse. Agora, sem dúvida ele vai criar caso. Sem dúvida, algum nível de violência, de agressão e esse tipo de coisa vai se produzir. E como a gente já disse há 10 meses, eu lembro numa entrevista com você, tem gravado, algo parecido com o que foi a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 deve se produzir. Disso eu tenho quase certeza que algum nível a violência e a agressão nesse sentido vai se produzir, porque ele não vai aceitar a derrota e a soberania do voto popular. Os seguidores dele estão armados e são violentos, são agressivos nessa medida. Alguma coisa nesse sentido com certeza deve se produzir. Só para a gente encerrar e também fazer, de repente, um gancho com a pesquisa eleitoral, ele fala, ele ataca, ele questiona. Essa semana teve essa questão do Moraes, né, que ele entrou com uma notícia crime, tudo por conta das pesquisas eleitorais que mostram que ele está perdendo. Então, há um desespero nisso tudo também, né? Seguramente que sim. E veja, essas pesquisas elas estão demonstrando o mesmo cenário faz mais de um ano a essa altura. De tudo foi tentado, Thalita. Tentou-se tudo. Tentou-se organizar uma terceira via com fulano, terceira via com ciclano. Tentou-se dizer que... Enfim, de tudo foi tentado. E o cenário não muda. Você tem Bolsonaro variando entre 28% e 31%, e Lula variando entre 42% e 45%. Muito possivelmente, se o Ciro Gomes entendesse que esse é o momento de fazer um gesto nobre, no sentido de evitar um possível golpe que o Bolsonaro vai tentar dar, sobretudo ao longo do segundo turno, o Lula seria capaz de se eleger já no primeiro turno. Essa possibilidade ainda existe, mas ela seria maior se o Ciro Gomes retirasse a campanha dele nesse momento. Não acho que isso vai acontecer também, estou só reforçando o quanto importante isso seria. Agora, sem dúvida demonstra um desespero, o bolsonarismo não sabe mais o que fazer e está percebendo que, a partir do momento que não tiver mais blindado pela imunidade parlamentar, vai ter que arcar com as consequências dos crimes que cometeu frente ao comando do Poder Executivo Nacional. E são seríssimos, Thalita. Isso assim, dá um pano para a manga que não é brincadeira, entende? Então, me parece que sim, me parece que essas pesquisas demonstram o que já está consolidado. Não acho que o tempo de televisão vai ser capaz de alterar essa equação de forma significativa, a menos que algo muito atípico e muito inesperado aconteça. O que pode ser que eles vão tentar forjar algo dessa natureza também nas semanas ali diretamente antecedendo o pleito, entende? Então, agora, eu acho que é ficar atento nisso, mas por hora, eu acho que a coisa passa um pouco por aí. Perfeito. O César, você disse que escreveu um texto que vai ser publicado, é no portal UOL, né? Você ficou meio receoso de dizer aqui, é no UOL, né? Eu poderia dizer efetivamente, mas é no UOL, deve sair agora à tarde no UOL. Ótimo, para o pessoal procurar, e a gente sempre também trata aqui de reportagens do UOL, o Jamil Chad está sempre por aqui, então a gente não pode falar, não é problema não. Então vai estar no portal UOL, tá bom, pessoal? Daqui a pouco o texto do Calejão. E deixa eu trazer mais uma vez aqui a capa do livro para vocês com o site
é o seguinte, tá aí, Sobre Perdas e Danos, Negacionismo, Lawfare e Neofascismo no Brasil, lançado pela editora Cotter, tá em pré-lançamento, vai estar disponível a partir da primeira quinzena de julho, mas é só entrar no cotter.com.br ou @César Calejon no Instagram, tá certo, pessoal? César, sempre muito bom te receber, viu? Muito obrigada. A gente volta a se falar daqui 15 dias, então. Boas semanas para você e um beijo grande. Até lá. Combinado, querido. Um beijão. Tchau, tchau. Boa tarde.